Quem imprimiu a apostila. Eu vou começar a partir aqui de onde está escrito dias tenebrosos. Antes eu quero ler um texto aqui, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim, Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que tem uma pergunta tríplice aí, são 3 coisas que eles estão perguntando numa pergunta só. Primeiro, dize-nos quando serão estas coisas. Na minha Bíblia aqui tem uma vírgula. Depois, e que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, e do fim do mundo. Aí, vai lá para o versículo 15. Diz assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. E eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma e de outra extremidade. Jesus respondeu as 3 perguntas dele nesse texto aqui. Segundo a corrente teológica preterista, que acredita que esses fatos de Apocalipse já aconteceram, eles dizem que o que Jesus está falando aqui sobre as grávidas, ore para que a fuga não aconteça no sábado e no inverno. Essa questão das grávidas, ai das grávidas, traz muita confusão, mas é simples. Jesus falou o óbvio. Ele estava dizendo que, a interpretação preterista diz que isso aconteceu no ano 70, quando o Império Romano, sob o comando do general Tito, invadiu Jerusalém, derrubou o templo, quando se cumpriu a profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra. Os romanos acreditavam que os judeus escondiam o ouro do templo escondido nos tijolos ocos, e eles passariam então uma argamassa para esconder entre os tijolos. Por isso que quando os romanos invadiram o templo de Jerusalém, eles derrubaram todos os muros para ver se tinha realmente tijolo oco, e aí se cumpriu a profecia de Jesus. Mas o que Jesus está falando aqui tem a ver com o que vai acontecer ainda. Veja que eles perguntaram: quando serão estas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus está falando de coisas que vão acontecer no final do mundo. Então estas grávidas, ai das grávidas, porque ele está falando óbvio. Imagine na grande tribulação, quando Israel for perseguido pelo anticristo e seus exércitos, as mulheres que estiverem grávidas vão ter dificuldade de correr. Esse é o significado. Não tem nada, não tem que inventar moda aqui. É a dificuldade de se locomover. E o que quer dizer então? Oreis para que não aconteça nem no sábado e nem no inverno. O inverno, pelas características do inverno. Já pensou você fugir, sair de casa no quentinho com criança e ter que fugir, se esconder, não se sabe onde, para não darem cabo da sua vida? O significado é esse mesmo, é o perigo de se sair no frio. E o problema do sábado? Inclusive, abrindo um parênteses, quando a gente até fala do sinal da besta, eu estava fazendo uma pesquisa, os adventistas dizem que o sinal da besta vai ser aqueles que guardam o sábado e aqueles que trocaram o sábado para o domingo. Então, aqueles que adoram, aqueles que escolheram a ser o dia do Senhor, o domingo, são os que receberam o sinal da besta para eles. Olha só que absurdo, né? Eles fazem do sábado algo assim, cada vez que a gente vai entendendo mais a cabeça daquele povo, a gente vai vendo quão longe eles estão da verdade, né? Mas, então Jesus está falando com a questão do sábado, orem para que não seja no sábado e no inverno. Sábado por quê? Porque o sábado é o dia do descanso dos judeus. E você sabe que segundo as leis judaicas, você tinha uma metragem que você poderia andar. Você não poderia passar daquela metragem. Agora, se você tiver que fugir, se for sábado, você correria o perigo, sendo judeu, de algum outro judeu mais radical impedir você de fugir porque era sábado. Não vá, você está cometendo pecado. Esse é o significado. E também lá em Jerusalém, porque quando Jesus falou do final dos tempos, Jesus também falou no final dos tempos como se ele voltasse em breve, né? Também havia o costume de se fechar as portas da cidade. Os judeus fechavam as portas e dificultava também a locomoção na cidade, porque era sábado, ninguém trabalhava, então não havia movimento, eles fechavam as portas. Então as pessoas teriam dificuldades de sair. Então quando você ouvir alguma coisa a respeito, ai das grávidas, você já sabe, o problema é por causa da grávida mesmo, correr com aquele barrigão. O inverno é por causa do frio mesmo. E a questão do sábado tem essa questão de fecharem as portas e de ser encontrado por um mais radical e impedir a sua fuga, porque você estaria rompendo, quebrando os ditames da lei do sábado, né, do Shabat. Eles não trabalhavam e tinham uma metragem que eles poderiam andar. Passando daquilo, eles estariam em pecado. Nós falamos aqui também na semana passada aquela linha do tempo básica para a gente gravar, não é? Pelo menos para ficar mais ou menos gravado na nossa mente os eventos da grande tribulação. Então, segundo a didática, a gente aprende repetindo. A repetição é uma boa maneira da gente gravar. Então vamos lá. O primeiro fato que vai acontecer a partir de hoje, o que é? É o arrebatamento. Depois do arrebatamento, enquanto está acontecendo o arrebatamento, lá no céu fomos arrebatados, o que vai dar início aqui na terra? A grande tribulação. Ela é dividida em quantos períodos? Primeiro, de aparente paz, o segundo, quando o anticristo se revela, quem ele é realmente, não é? Vai se assentar no templo que vai ser reerguido lá em Jerusalém, vai requerer, vai pedir adoração, os judeus não vão aceitar e vão ser perseguidos. Enquanto isso lá no céu, nesses 7 anos está acontecendo a grande tribulação aqui na terra, o que está acontecendo no céu com a igreja? Primeiro, tribunal de Cristo, onde estaremos recebendo os nossos galardões. Que mais? Depois vem as bodas, que é o casamento da igreja com o cordeiro. E depois do casamento tem a festa, correto? Acabados esses eventos, vai culminar certinho o término da festa com
o final da grande tribulação, quando vai sobrar sobrarão poucas pessoas na terra, né? Judeus vão estar sendo perseguidos, as nações combatendo contra eles, porque nesse período da grande tribulação, aqueles que retiverem a confiança no Senhor e não aceitarem receber o sinal da besta, que vai ser estabelecido a partir do momento que o anticristo realmente se revelar na segunda fase da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 13, né? Então quem aceitar não receber, ou resolver não aceitar o sinal, melhor dizendo, né? O sinal na mão vai ser e na testa. Esse número é 666, que é o número do homem. Nós falamos até para os professores da escola dominical, a nossa aula era inclusive sobre essa, que o número 666 é uma dízima periódica. Ele nunca vai chegar a ser 7, porque 7 é o número da perfeição, que é o número de Deus. E o número 6 acompanha o homem, sempre. Tanto é que o homem foi feito no 6º dia. E eu lembrava os irmãos que acho que é no livro de Crônicas, que Salomão construiu várias obras, né, vários palácios. Não foi só o templo de Salomão que ele fez várias outras construções. E o lugar onde ele ficava com o trono dele, ele fez questão de colocar 6 degraus. 6. Então ele subia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que era para ele lembrar sempre que ele, por mais poder que ele tivesse, ele era homem. Que coisa, né? 6. Então o número 6 acompanha o homem. E o Satanás, como existe a trindade santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás também comanda ali a trindade satânica, né? O Satanás seria o pai do mal, o anticristo, que seria o Messias dele, e o falso profeta, que é o Espírito Santo da trindade, seria o espírito do mal, né? Não é Espírito Santo, é o espírito mal. Então é a trindade satânica: Satanás, anticristo e o falso profeta. O Satanás é o arquiteto de tudo. O anticristo é aquele que vai vir estabelecer o reino, e o falso profeta é aquele que vai determinar a adoração ao anticristo. Entenderam? Então o anticristo vai ter poder político e o falso profeta vai ter um poder espiritual. Tá? Ele vai ter um poder espiritual. Então, alguns sinais que vão preceder a vinda do Senhor. Então, nós falamos que Jesus vai vir para combater contra o anticristo, que vai estar perseguindo Israel. Aí vai se dar a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, vai vir o milênio. Satanás vai ser solto, vai vir o milênio, vai ser preso, melhor dizendo. Depois vai vir o milênio. Depois do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar de novo as nações, mas rapidamente vai ser preso, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Daí todos aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar depois do milênio para o juízo final, também chamado de trono branco. Ele é branco porque fala da justiça de Deus, fala do poder, da glória de Deus. E triste que serão abertos, segundo Apocalipse capítulo 20, serão abertos livros e livros. E junto João viu também que estava lá o livro da vida. Serão chamados todos, um por um, vão ressuscitar e vão voltar num corpo, né? Vão voltar num corpo. E cada um deles vai responder segundo as suas obras, como está escrito lá. E pagarão também segundo as suas obras. Haverá graus de sofrimento. Dá a entender isso, porque vão pagar segundo as suas obras, quer dizer, que cada um, existe um grau de sofrimento. Quem fez mais mal, vai sofrer mais, não é? Deus é justo. Mas sabe o que nos dá tristeza, irmãos? É saber que aqueles livros que foram abertos, de repente o camarada chega lá, pô, Senhor, eu estou aqui de engano. Ah, está de engano? Deixa eu ver se está de engano mesmo, deixa eu ver. Qual é o teu nome? Sei que lá dos Anzóis da Silva. Vamos lá. Tempo é o que não falta lá no céu, né? Não tem problema no tempo, Deus não se limita a tempo. Vai procurar, deixa eu procurar aqui no livro da vida. Você está falando que foi enganado? José, tem um José aqui, rapaz.
A tua mãe é fulana de tal? Não, 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 não. Ah, então, deixa eu ver. Olha, rapaz, infelizmente, você não está aqui. Aí vai lá no livro das condenações e lá está o nome dele. Que coisa triste, não é, irmãos? Se for numa visão calvinista, que uma vez salvo, salvo para sempre, embora ele não tenha falado bem assim, aqueles que acreditam, já que estou salvo, posso fazer o que eu quiser, Jesus vai voltar, mesmo que eu estiver no erro, no vacilo, eu vou... Bem, não é bem assim, né, irmão? Mas se for numa visão calvinista, que seja que o seu nome estivesse lá. Uma vez um presbítero da igreja presbiteriana, muito amigo meu, ele falou: Taranto, Deus é tão bom que ele colocou o nome de todo mundo no livro da vida. Aí eu falei: é mesmo? Aí deu uma corda, né? É. Agora quem apaga é a própria pessoa. Eu falei: aí pode ser. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus é que todos estivessem lá. Só que vai alguém lá no vacilo com aquele corretivo branquinho, Rorex. Ai, Senhor, eu sei que é tão bom lá no céu, mas o prazer da carne é tão bom aqui. Seus 5 minutinhos virando olhinho aqui, eu estou me dando tão bem. Eu não vou, por enquanto, eu vou deixar apagadinho aqui, Senhor. Mas vai ser num abrir e fechar de olhos, irmãos. Num abrir e fechar de olhos, num relâmpago. E se a gente apagou o nosso nome lá, se andamos no vacilo, não haverá tempo. E quais são os sinais que precederam a vinda do Senhor? Falsos cristos, acabamos de ver aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. 24:5 de Mateus. Guerras, eu vireis guerras, rumores de guerras, olhai, ainda não é o fim, não vos assusteis. 24:6. Nós estamos vivendo uma época, embora a igreja não tenha sido arrebatada ainda, é chamado de princípio das dores, né? É o princípio. O mundo vai se tornar numa situação tal, irmãos, que vai ficar quase impossível da gente viver aqui. Olha, nós já estamos vendo as leis sendo aprovadas aí, o errado está certo, o certo está errado, né? A gente vê o marginal tem mais direito do que o homem que trabalha. Ninguém pode ser contestado, porque é tido como uma agressão moral, uma intimidação. É assim, vai piorar cada vez mais. Tem uma deputada aí que colocou no Congresso lá uma lei, se for aprovada, só Jesus. Quem for pego falando mal de político vai pegar 6 anos de cadeia e vai ser considerado, não é isso? Você viu isso daí? E vai ser considerado crime hediondo. Se você tem um blog, tem um site, ou do Facebook, falou mal do Lula, botou caretinha dele, se você for pego, isso não foi aprovado ainda, ela está querendo aprovar isso. Por quê, irmãos? Porque com a mídia do jeito que está, já é meio controlada por eles, mas graças a Deus ainda consegue a gente ver alguma coisa. Já imaginou se não poder falar nada? Aí só Jesus mesmo, né? Então, são os sinais dos últimos tempos. Pestes, olha aí o Zika vírus, não é? Antigamente era só dengue, agora ele é portador, ele é um vetor também de microcefalia e da Zika vírus e chikungunya, né? Também é uma coisa atrás da outra. Terremotos. Mas terremotos sempre teve, mas a incidência deles tem diminuído, assim, o espaço entre eles tem diminuído. E tem sido um pior do que o outro. O que não falar também dos furacões, existe uma escala de furacões aí, né? Um exemplo, se vai de 1 a 10, já teve lugar aí que já só passou da escala. Entenderam? Isso são sinais da vinda do Senhor. Multiplicação dos pecados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Proliferação do ocultismo. Quando Paulo fala a Timóteo 3, 1 e 2, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São tantas, até algumas com roupagem evangélica, irmãos. Esses dias nós botamos lá, às vezes eu fico até com medo de botar alguma coisa no meu Facebook lá, porque alguém pode achar que aquilo ali eu estou botando porque eu estou achando que é verdade. Então eu me amarro, mas tinha vontade de botar ali para mostrar. Mas esse dia eu botei uma maluca lá, que é a rainha do sol, a profeta, é a apóstola do sol.
A mulher completamente surtada. Completamente surtada. Diz que ela vai batalhar por você pela batalha de Gabriel. Umas coisas, culto aos anjos, irmão. E daí para pior. A ciência avançada também, na 2 e 4. A decadência moral. Nos últimos dias sobrevirão tempos. Lembra de trabalhosos que falamos na semana passada? O verdadeiro significado de trabalhosos é tempos selvagens. Serão dias tenebrosos. Lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus foi para o templo, olha só, irmãos. Lucas capítulo 4, quando Jesus entrou na sinagoga, né? Foi na sinagoga, capítulo 4, versículos 16 a 20. Quando Jesus fala, e chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade ao oprimido, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele pegou e fechou o livro. Mas só que lá em Isaías, ele não para aqui não. Ainda tem uma partezinha no livro de Isaías que fala do dia da vingança do Senhor. Ele parou antes da vingança, porque Jesus naquela época, quando ele no seu ministério, ele não veio para trazer vingança. Mas se Jesus fosse ler lá na grande tribulação, né, a partir da metade da grande tribulação, aí seria o dia da vingança do Senhor. Então, quando Jesus estava no seu ministério, ele fechou o livro, ele não leu essa parte do dia da vingança do Senhor. É uma curiosidade que eu trouxe para os irmãos, e ele não leu, porque não era o tempo ainda. Apocalipse fala de 7 selos, nós demos uma pincelada aqui na semana passada, né? Quando abriu-se os 7 selos, o primeiro selo é o cavalo branco, que não é Cristo, é o anticristo, né? E ele vai implantar uma paz falsa. O segundo selo fala de um cavalo vermelho, significa guerra, é o início da segunda etapa da grande tribulação, Apocalipse 12, 12. O terceiro selo fala de um cavalo preto, significa dificuldade e fome. O quarto selo fala de um cavalo amarelo, doença e morte. O quinto selo fala dos mártires, a visão dos mártires da grande tribulação. Os mártires, né, são aqueles que não receberam o sinal, eles não foram arrebatados com a igreja. E detalhe, irmãos, aqueles que morrerem na grande tribulação, que não receberem o sinal, eles não são igreja, eles não fazem parte da noiva, porque a noiva, lembra que a noiva casou? Não casou a noiva? Então esses que estão na grande tribulação não pode ser a noiva, mas eles serão sacerdotes no reino do Senhor. Deus dará uma função especial para eles. Olha, irmãos, para quem não foi arrebatado, ainda ir para o céu, já tem que dar glória, aleluia, eternamente. Tá? Então, esses que foram arrebatados, ou que forem mortos na grande tribulação, não fazem parte da noiva, mas fazem parte do povo que vai estar com o Senhor. Entenderam? O pastor falou que o pessoal que foi morto na grande tribulação, que não recebeu o sinal, foi tudo para o inferno. Eu não falei isso. Eu estou falando que eles não fazem parte da noiva, mas eles fazem parte do povo de Deus. Assim como os judeus que se converterem também vão fazer parte do povo de Deus, não fazem parte da igreja. Entenderam? Não fazem parte da noiva. A noiva, a igreja, foi aquela que foi arrebatada. Vocês estão entendendo? Ela foi arrebatada no início da grande tribulação. Nós estamos falando aqui já depois. Tá? O quarto cavalo, cavalo amarelo, significa doença e morte. O quinto selo fala dos mártires, né? Já falamos. O sexto selo, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor em glória. O sétimo selo dá início às trombetas, ao soar das trombetas. Aí vem as trombetas. O que significa? A primeira trombeta, 1/3 dos alimentos são destruídos, Apocalipse 8, e começa a fome sobre a terra. A segunda trombeta, está lá em Apocalipse 8 também, 1/3 das águas dos mares apodrecem, 1/3 das criaturas marítimas morrem, 1/3 dos navios e embarcações naufragam. Terceira trombeta, 1/3 das águas doces apodrecem, a sede se intensifica. Quarta trombeta, o sol, lua e estrelas escurecerão.
serão dias sombrios, úmidos e nublados. Aqui começam os ais. Ai dos que habitam sobre a terra, né? Começam os ais. Quinta trombeta, começa a ira de Deus sobre o homem, o abismo é aberto e solta os demônios. Irmãos, se já está difícil agora, a gente vê tantas pessoas com possessão maligna, pessoas que são levadas a cometerem atos terríveis, porque sobre a influência de espíritos maus e demônios. Na grande tribulação, porque hoje, esses que estão aí estão operando, mas tem uma casta deles que estão presas lá no abismo. Na grande tribulação, o Senhor vai soltar geral. Já imaginou que vai virar isso aqui? Se agora está um inferno já praticamente para a gente, em algumas situações, imagine quando forem soltos aquela casta terrível que está lá presa, né? Os homens que tiverem o sinal da besta serão possessos. Alguém pode perguntar, pastor Taranto, mas depois da grande tribulação, tá, Jesus veio, depois do Armagedon acabou, e aquelas pessoas que receberam o sinal da besta, será que elas vão ter mais alguma chance? O que vocês acham? Quem recebeu o sinal da besta vai ter chance? Vão morrer todos, porque fizeram um pacto. Está lá em Apocalipse 14, não vai sobrar um. E todos os que tiveram o sinal da besta vão estar possuídos. Porque eles vão, quando eles recebem esse sinal, eles vão dar autoridade no mundo espiritual para serem possessos. De vez em quando eu falava de uma palestra minha aí, eu tinha uma palestra que eu falo sobre tatuagem. Eu falo sobre isso aí. De vez em quando até quase querer me apedrejar, né? Mas nada a ver. Mas lá no Apocalipse, lá na grande tribulação, quem recebeu o sinal vai dar autoridade para ser possesso. E o Senhor não quer que ninguém fique colocando marca no corpo, não. Só tem uma marca que nós devemos carregar no corpo, aquela lá de Gálatas, o apóstolo Paulo falou: desde agora ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não era tatuagem não, irmãos, era pedrada, marca de pedrada, né? Era cicatriz de paulada, picada de cobra, de naufrágio. Essa é a marca, não é tatuagem. O negócio de tatuagem não é de Deus, não. Não é de Deus, não, hein? Não é, não. Deus não está nesse negócio. Mas o Silas Malafaia falou que é questão de moda. Problema do Silas. Não é de Deus isso aí, irmão. Não traga maldição para a sua vida. Se Deus quisesse que você fosse tatuado, você já nascia com uma. Isso é coisa do mundo, irmão. Isso não pertence a nós. As 7 taças. A primeira taça, Apocalipse 16, chaga má e maligna, será uma epidemia mundial. Se já está ruim com esse chikungunya, imagina na grande tribulação, quando o Senhor mandar dele. Tem alguém que quer ficar aqui para a grande tribulação? Diz que tem um pastor aí pregando. Quem foi que falou? Foi o Elias? Ô Elias, né? Você não está assistindo lá, né? Para ficar também não, né? Brincadeira. O pastor Elias disse que tem um camarada pregando na internet aí, orientando aqueles que não forem arrebatados. Irmão, pelo amor de Deus, eu não quero saber quem vai ficar aqui, Deus os livre. Quero ir para o céu, quero estar com o Senhor, quero participar das bodas, quero participar da festa, irmão, não quero ficar aqui nada. Não é? Mas tem camarada ensinando já, orientando como se portar para quem ficar. Deus que nos perdoe. A segunda taça, toda a água apodrecerá, todas as criaturas aquáticas morrerão. O odor da podridão dos mares será insuportável. Terceira taça, Apocalipse 16, 4. Toda água potável se contaminará, toda criatura aquática morrerá. E com a terceira trombeta, 1/3 das águas apodrecerão. Quarta taça, calor intenso. Está ruim esses dias aí, 42 com sensação de 47? Imagina lá, irmão, vai dar uns 600 com sensação de 1000. Estou fora. Quero estar lá no céu, tenho certeza, irmão. Lá no céu deve ser uns 23 graus. De repente, o Senhor está meio... Não dá para dar um assim... Tá bom, filho. 20 graus para você, tá bom. Brincadeira. Mas, irmão, céu é céu.
dispensa comentários, né? A quinta taça, dores insuportáveis. Sexta taça, preparação para o Armagedon. E a sétima taça, a vinda do Senhor em glória. Quando, irmãos, vier Jesus no final da grande tribulação, que Israel vai ver que aquele anticristo não era o Messias, e eles vão começar: Senhor Jesus, verdadeiramente Tu eras o nosso Messias. Quando eles vão chorar como quem chora por um unigênito, vão prantear como quem pranteia por um primogênito, né? Como está lá em Zacarias. Jesus vai vir, nós viremos junto como igreja. Apocalipse capítulo 19, eis que vejo os céus abertos e um cavalo branco que está montado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, não é? Ele julga e peleja com exatidão, com retidão. Aí tem ali a visão que João tem de Jesus vindo no cavalo branco, que é a mesma lá de Apocalipse 1, do capítulo 1, versículo 8 em diante, quando ele tem aquela visão de Jesus, com os olhos como chama de fogo, né? Vestido com um vestido branco até os pés, cingido com cinto de ouro. É a mesma visão, porque é o mesmo Cristo. Então, eu não falei na aula passada, para não tumultuar a mente de vocês, mas existem dois eventos importantes que tem que ser acrescentados nessa linha do tempo aí. A primeira, ninguém sabe se vai ser antes do arrebatamento da igreja ou logo depois do arrebatamento da igreja, que é uma batalha chamada Batalha de Gog. Gog é Moscou hoje. Vocês já perceberam como Moscou está hoje em dia? Ela está meio nas questões da Síria, com o Irã. Vocês estão percebendo? Quem tem acompanhado notícia aí? Né? Moscou está ali, o Putin está ali. Então vai ter uma guerra que não é a guerra do Armagedon. É uma batalha que vão se voltar contra Israel e o Senhor vai dar vitória para Israel. E vai ser uma vitória milagrosa, como foi a Guerra dos 6 Dias de 1967, né? 67. Então ninguém sabe quando será, se vai ser antes, pouquinho antes do arrebatamento da igreja, ou logo depois do arrebatamento. Quando Jesus vier no Armagedon, que vai ter a luta, que ele vai... O Armagedon, essa batalha vai durar pouco tempo, tá? O Senhor vai destruir os exércitos do anticristo, do falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, não serão julgados, eles vão ser lançados direto, vão de ralo, irmão, os dois, vai, acabou, né? Quando acabar a grande tribulação, haverá um evento importante que é chamado julgamento das nações. Quem vai passar pelo julgamento das nações? Todos aqueles que sobraram da grande tribulação, né? As nações, mesmo aquelas que foram contra Israel. Qual vai ser o critério que o Senhor vai usar nesse julgamento das nações? Vai ser com que postura, qual foi a postura que eles tomaram diante de Israel? Se eles trataram Israel bem ou mal? Então o critério vai ser: vocês trataram bem Israel? Aí vai se cumprir aquela passagem lá de Mateus mesmo, né? Quando Jesus fala que vai separar os bodes das ovelhas, né? Mateus 24, né? E eles falam assim: olha, e eu vou separar naquele dia como o pastor quando separa o bode das ovelhas. Para o lado esquerdo colocarei os bodes, do lado direito as ovelhas. Porque estive com fome e não me deste de comer, estive com frio não me vestiste, estive preso não me visitaste, estive sede não me deste de beber, não foi? Aí eles vão falar: mas quando é que nós te vimos com sede, com fome e nu e não te visitamos, não te demos roupa? Quando vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos. Ele está falando para os judeus. Isso aí é uma profecia do julgamento das nações, tá? Então vai ser um critério, vai ser esse: qual foi, se foi de coração que eles trataram os judeus ou se foi com ódio, né? Então é esse julgamento das nações. Eu coloquei aqui também, irmãos, o tempo não vai dar, infelizmente. Eu coloquei aqui as perguntas mais frequentes com relação ao livro de Apocalipse. O primeiro que eu coloquei aqui foi: todos os que receberão o sinal da besta vão morrer? Sim.
Apocalipse 14, 9 e 11. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Todas as vezes que a Bíblia fala de beber do vinho que foi amassado no lagar de Deus, irmão, lagar é o lugar onde se amassa a uva com o pé. Só que o Senhor, quando está amassando uva, Ele está amassando, não é feliz não. Ele está assim, ó, espera na curva, só que vocês vão ver só que vai ser. Ó, Ele está amassando, e vai espremendo, vai ficar só o caldo. Então, é uma manifestação de ira da parte de Deus. Mas o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça, o Senhor é salvação. Mas, irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Até o fato do Senhor usar com julgamento e grandes juízos contra aqueles que não aceitaram, é uma forma dele demonstrar o seu amor por nós, que fomos fiéis, estamos sendo fiéis diante de tantas adversidades. Então, é uma maneira do Senhor mostrar a sua fidelidade para nós, não é? E o seu amor também. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o sinal e o seu nome. Primeira dúvida: não vai sobreviver, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, tá? Ah, mas o camarada recebeu o sinal e se arrependeu. Já era. Já falamos sobre as graves. Os mártires salvos na grande tribulação farão parte da esposa de Jesus Cristo? Farão? Não, da esposa não, mas eles vão fazer parte do povo de Deus, né? Isso aí. Outra: qual será o destino dos que morrerem por não ter recebido o sinal da besta? Quanto aos salvos mortos na grande tribulação, estes, apesar de salvos, terão bem menor galardão, pois a eles estão reservados apenas alguns benefícios, tais como, grava aí, são aqueles que foram mortos porque não receberam o sinal da besta. Eles não fazem parte da igreja, mas eles têm alguns benefícios, que são, eu vou passar aqui onde está escrito: não receberão o dano da segunda morte, porque existe 3 mortes, né? É a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Entendeu? A morte física é que ela morreu, está no Senhor, descansa, ou não. A morte espiritual, o camarada está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Então essa morte espiritual, a qualquer momento ele pode ganhar a vida eterna. Estão entendendo? Agora a morte eterna é que é triste. Essa aí não tem jeito mais. Uma vez que morre, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então esses que não receberam o sinal da besta e foram mortos, decapitados, principalmente, né, não receberão dano da segunda morte. Apocalipse 26. Eles estarão diante do trono, Apocalipse 7,15, e não sentados no trono como a esposa estará. Então em Apocalipse 7, aqueles que estão assentados nos tronos somos nós, a igreja, Deus quiser, né? Estamos lutando para isso. E aqueles que estão diante do trono são esses que... Quem são esses que estão debaixo do trono com as vestes brancas, com a palma na mão? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, não receberam o sinal da besta e não adoraram a besta. Entenderam? Estarão debaixo do altar, Apocalipse 6, 9. E no milênio serão sacerdotes de Cristo servindo no templo, enquanto a esposa estará regendo as nações do trono do Senhor. Preste atenção nesse contraste interessante, irmãos. No arrebatamento da igreja, Jesus leva da terra a igreja. A tribulação se inicia com as pessoas que não se entregaram a Cristo na terra, certo? Ou seja, na terra estarão aqueles que não creram. Concorda? Claro, né? No milênio, ao contrário, Jesus deixa na terra quem foi absolvido do juízo das nações e creu no seu nome. Será arrancado da terra quem não creu. Então no milênio vai ficar quem creu. Quem não creu vai ser tirado. Entenderam? E como será a atuação do Espírito Santo na grande tribulação? Nós falamos aqui na semana passada alguma coisa, né? Um princípio. Escuta,
A diferença de quem, vamos supor, nós fomos arrebatados. Então nós somos salvos porque nós cremos que Jesus morreu por nós. Eu sou salvo, segundo a Bíblia, porque eu creio que Jesus morreu por mim. Lá na grande tribulação, para ser salvo é diferente. Ele vai ser salvo porque ele morreu por Jesus. Entenderam? E morreu pela fé em Jesus. Não é que Jesus dependesse dele, não. Ele morreu pela fé que ele tem em Jesus. Não, ele entregou a sua própria vida porque ele tem fé. Ele morreu por Jesus. Então eu sou salvo hoje porque eu creio que Jesus morreu por mim. Aqueles que não receberam o sinal da besta, lá na grande tribulação, serão salvos porque eles morreram pela fé por Jesus. Deu para gravar? Se não deu, a gente repete de novo aí. Então, como será a atuação do Espírito Santo na grande tribulação? Alguns têm o entendimento de que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. É impossível, irmãos, tirar o Espírito Santo da terra, porque o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, e um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O que vai ser diferente é a manifestação dele. Agora, aqueles que se entregarem para Cristo, para morrer por Cristo na grande tribulação, eles farão isso, irmãos, por fé e pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que não é como na graça, vai ser como lá no Antigo Testamento, é diferente. O pastor Esdras Costa Bento, que ele é da parte de exegese da CPAD, eu fiz questão de colocar aqui o que ele escreveu a respeito, né? Ele disse: a diferença entre a atuação do Espírito no tempo da graça para os dias da grande tribulação é que na graça o Espírito habita no crente, enquanto na grande tribulação, assim como no Antigo Testamento, o Espírito não habitará no crédulo. Assim, distinguimos entre a regeneração efetuada pelo Espírito e a habitação do Espírito no crente. Mesmo que o Espírito não habite no crente no tempo da grande tribulação, isso não impedirá de efetuar a regeneração nessa pessoa. Então o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele vai estar ali. Só que vai ser diferente. Hoje, a gente pode falar por fé, e a gente às vezes está naquela prova tremenda, a gente, Senhor, eu te dou graça porque a tua palavra diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente sente aquela paz, aquele gozo, a gente chora. A graça é assim. Agora, na lei não era assim na época da lei. Tanto é que quando tinha alguém diferente, de uma manifestação diferente, a palavra de Deus dizia, né? No caso de Sansão, que de vez em quando o Espírito Santo de Deus vinha e tomava ele. No caso de Davi também, ele era menino, pequeno, sisudo, boa aparência, e era cheio do Espírito Santo de Deus, mas são casos particulares. E aquela mocinha lá de Moabe, que resolveu seguir Noemi. Moabe era um lugar amaldiçoado, uma terra amaldiçoada, segundo Deuteronômio capítulo, acho que é 23, né? Era um lugar amaldiçoado. Aquela moça não tinha condição nenhuma de ser salva. Como é que ela chega, segue Noemi, chega lá em Belém, e Deus traça a história daquela moça e acaba entrando na genealogia de Jesus, irmãos? Como é que pode isso? Espírito Santo de Deus, foi no Antigo Testamento. Como é que Raabe se converteu, escondeu os espias? Porque ela sabia quem era o Deus o Deus Jeová. Ela falou: eu vou morrer nada, por favor, eu estou aqui, mas guarda a mim e minha família, eu sei o que é que Deus tem feito através de vocês. Isso é fé, irmãos. É fé, e vai ser assim no Antigo Testamento. Alguma dúvida? Que mensagem? Na grande tribulação, as coisas ruins vão estar acontecendo, mas Deus já preparou pregadores que vão pregar durante a grande tribulação. Você sabia que vai ter pregação? Qual é a mensagem hoje para a igreja? Ou para aqueles que não aceitaram a Jesus? Aceite a Jesus porque Jesus está voltando, é ou não é?
Na grande tribulação também Jesus está voltando para estabelecer o reino, o milênio. É a mesma mensagem, irmão. A mensagem do reino vai ser a mesma. As duas testemunhas: vocês têm que se converter, não recebam o sinal da besta, Jesus está voltando, Ele vai estabelecer um reino aqui, e quem tiver esse sinal da besta não vai entrar. É a mesma mensagem. Fora as duas testemunhas, haverão também 144 mil judeus que vão fazer o papel da igreja aqui na terra. Quando a gente fala de grande tribulação, fatalmente nós nos transportamos lá para Jerusalém. O couro vai comer aqui também, irmãos. Não é só lá não, é no mundo inteiro. É da China para a Austrália, Brasil, Estados Unidos, 4 cantos da terra. O que estiver acontecendo lá de ruim, lá em Jerusalém, claro, lá vai ser o centro, mas aqui também os emissários dele, lembre que foram soltos, aquela capetada toda que está escondida até hoje, vai ser solto e vai ficar atormentando, e ele vai ter os seus emissários aqui, para ficar atormentando a gente, né? Se no governo humano já tem uma raça que atrapalha a gente, imagine espiritual. A mensagem é a mesma. Se tiver algum deles assistindo, eu estou preso. Então, que mensagem pregarão as duas testemunhas e os 144 mil judeus fiéis remanescentes? A segunda vinda de Jesus visível, de Jesus no reino, e a mensagem do reino, né? Quem vai estar no milênio? Vai ter a grande tribulação, acabou a grande tribulação, batalha do Armagedon, juízo das nações. Aqueles que forem julgados dignos de entrarem, vão para o milênio. Entenda que o milênio, irmãos, vai ser uma época maravilhosa. Por quê? Satanás vai estar preso. O Senhor Jesus vai ser o rei do mundo. Alex, bota aquela estátua aí, por gentileza. Acho que é o segundo. Isso. Está vendo aquela estátua lá? Aquela estátua já era uma representação lá na época de Daniel, que o Nabucodonosor teve um sonho, né? Que já representava o final dos tempos, né? Claro que teve uma aplicação para a época dos 4 reinos maiores, né? Sendo o último o romano, né? Mas ali está o reino humano. Aquela pedra que Daniel viu sendo lançada, né? Foi cortada sem mão e acertou o pé da estátua. O pé fala da base, né? Bateu no pé. Bota outra aí, Alex. Tem uma que está... Não, tem uma aí que está acertando. Isso aí, olha lá. Ó. Acertou e o governo humano caiu. E aquela pedra, nós falamos na aula passada que toda construção, quando vai começar, ela tem uma pedra fundamental. Essa pedra fundamental é o reino eterno do Senhor. O milênio ainda não é o reino eterno, mas é um período que o Senhor vai reinar aqui na terra para mostrar como que funciona o mundo quando Ele está no controle. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. O tempo não nos permite, né? Mas Isaías capítulo 65, versículo 19 a 25: e exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de choro nem de clamor. Isso aqui está falando do milênio. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi.
o pó será a comida da serpente, não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só, quem morrer com 100 anos vai morrer criança. Lembra no começo da Bíblia, quando lá se fala das pessoas que Adão, Matusalém, que morreu com 967 anos, não foi? 969? Isso. Errei por 2, hein? Pô, ajuda aí, pô. Então, como era na época, quando a terra tinha acabado de ser amaldiçoada, o Senhor vai dar a terra, essa novo céu e nova terra, que Apocalipse diz, ainda não é o milênio, tá? Vai ser depois do milênio. Mas imagine só, o Senhor governando a terra, irmãos, saneamento básico, alimentação, você vai plantar e é você que vai comer. Você vai criar o animal e é você que vai comer ele também, vai se beneficiar disso. Hoje em dia, a gente não planta, mas tem gente que planta e não pode usufruir do que plantou, né? Cria animais, também não pode usufruir daquilo que está fazendo, por causa, quem sabe, está devendo todo mundo, não tem que pagar, enfim, são vários os motivos. Mas agora imagina o Senhor sendo o governante da terra, né? O saneamento, vai acabar as doenças, irmãos, vai acabar a fila no pronto-socorro, não vai ter nem doença, Satanás vai estar preso, vocês vão ficar tudo gordinho, vocês não, né? Nós vamos estar no milênio, mas nós vamos estar glorificados com Cristo, nós vamos estar reinando. E se você não sabe, vigia aí, varão, porque a igreja vai julgar os anjos, sabia disso? Nós vamos estar governando com Cristo. Agora, como é que Cristo pode botar eu e você para governar, se nós somos 7-1? Se amamos e cometemos a mentira, se eu tenho duas caras, se eu sou hipócrita, mentiroso, cuidado, hein? Vai ser não abrir e fechar de olhos. Vamos vigiar. Eu não colocaria um 7-1 para tomar conta do meu reino, mas não de jeito nenhum. Tem que ser fiel. Ainda que com dolo teu, seja verdadeiro. Eu sempre falo para os irmãos aqui, se você quer saber qual é o requisito para entrar no céu, leia diariamente bula de médico para você, uma receitinha de médico. Salmo número 15. Lá está mostrando quem é que vai entrar no céu. Então quem vai estar no milênio? A igreja glorificada, o remanescente de Israel, e existirão dentre as nações pessoas vivas, ímpias, e também pessoas vivas que não aceitaram a marca da besta, porque quem recebeu a marca da besta já morreu, e creram na mensagem do evangelho do reino, e que foram absolvidas no juízo das nações, tá? Haverá morte no milênio? Vai haver morte no milênio. Jesus falou que lá em Isaías fala, né? Quem morrer com 100 anos vai morrer pouco, vai morrer novinho. E finalizando aqui, irmãos, o assunto é muito extenso, né? Infelizmente o tempo não nos permite mais. O remanescente de Israel, que será escondido e alimentado pelo Senhor no deserto durante a segunda metade da grande tribulação, sendo ao final da mesma salvo pelo Senhor da ira das nações e reinos anticristãos. Vai ter um grupo, tem um grupo que foge aqui aos mártires, né? É um grupo que o próprio Senhor vai esconder. Está lá em Apocalipse 12, 6, Zacarias capítulo 14 todinho. É um grupo de judeus que o Senhor, remanescente, que o Senhor mesmo vai esconder eles, né? E esses 144 mil judeus que serão selados pelo Senhor para escaparem do juízo da tribulação e ministrarem a palavra do Senhor durante este tenebroso período. Apocalipse 7, 2 e 8. E assim como as duas testemunhas provavelmente, eu não vou nem falar que é, senão vai criar rolo. Alguns dizem que pode ser Moisés e Elias, porque a Bíblia diz que Moisés morreu, mas ninguém viu o corpo de Moisés. Mas lá no livro de Judas, diz que Satanás estava disputando o corpo. Aí no Novo Testamento Moisés aparece. Só que a Bíblia diz que o homem é ordenado morrer uma só vez. A testemunha Moisés não pode ser testemunha, na minha visão, porque ele vai ter que morrer de novo. Concordam? Não pode, porque ele já morreu. O corpo dele foi disputado em Judas.
Eu acreditaria que poderia ser Enoque e Elias, que Enoque foi arrebatado também. Mas isso não vem ao caso, tá? Elas vão ministrar na primeira metade da grande tribulação, e a mensagem deles é a mensagem do reino. Eu queria abrir agora esse pouquinho de tempo que sobra aqui para os irmãos, perguntas que os irmãos tiverem, alguma coisa que eu falei de repente na aula passada ou hoje, que não ficou bem explicado. Alguém quer falar alguma coisa? Fala aqui, vem aqui. Não é pergunta capciosa, mas o livro de Apocalipse é bastante complexo, a questão da interpretação. Mas no mesmo texto que o senhor acabou de ler, fala assim: e quem pecar receberá, isso no milênio, e quem pecar receberá só com 100 anos. Aí a pergunta: vai haver possibilidade de alguém pecar? Vai. Inclusive, não só pecar, no final do milênio vai ter uma rebelião, porque Satanás vai ser solto no milênio. Aí ele vai, porque você há de concordar comigo que no milênio as pessoas vão estar procriando. A igreja não, tá? A igreja, depois que for arrebatado, acabou, é outra carne, né? Lembra que Jesus falou, quando perguntaram para ele: vem cá, uma mulher casou com um homem, aí o rapaz casou, morreu, aí casou com o irmão dele, morreu, casou com o outro, morreu. No final, ele vai ser esposa de quem? Jesus, você não sabe de nada. No final dos tempos não vai ter casamento, nós seremos como os anjos, então não haverá sexo. Mas no milênio são pessoas normais, então eles vão se proliferar. Aqueles que nascerem no milênio não tiveram conhecimento do que, vão ter conhecimento oral, holográfico, não sei como é que vai ser, do que aconteceu na grande tribulação. Mas muitos não passaram por lá, já no final do milênio, um exemplo. Quando Satanás for solto, ele vai enganar muitos daqueles que vão se rebelar contra o Senhor. Vai haver pecado, porque o Senhor, nosso Deus, irmãos, embora Jesus seja o rei da terra, ele não tem robôs debaixo da sua égide. São pessoas que têm o direito de escolha, mesmo Jesus sendo o rei. Por isso que vai haver pecado e vai haver rebelião. Agora, o que vai acontecer? No final do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar esse pessoal, mas aí rapidamente vai ter uma batalha chamada Gog e Magog. Olha aí o Gog de novo, né? E o Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Aí vai dar início ao estado eterno, que é o pastor que vai ministrar. Então, vai haver pecado sim, inclusive rebelião no final do milênio. Mais alguém? Isso, exatamente. Quando Jesus vier à terra, ele vai botar os pés no mesmo monte. Quando Jesus foi ressuscitar, estava sendo assunto ao céu, os discípulos ficaram olhando. O que os anjos disseram? Ei, vocês estão olhando aqui? Perde tempo aqui não, ó. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer aqui mesmo. Vai, vaza, vamos trabalhar. Não foi? E ele vai voltar e vai botar um pé do lado direito, esquerdo, e o monte vai se fender para ocidente e oriente. Vai abrir-se um vale e eles vão fugir por esse vale no dia da batalha do Armagedon. Mais alguém? Pré-milênio, isso. O trono branco é depois. O julgamento das nações é para julgar quem vai para o milênio. Então, o critério que vai ser utilizado é como que trataram Israel. Qual foi o tipo de tratamento que as nações deram para Israel? Nações inteiras serão condenadas, infelizmente, porque são nações que perseguiram Israel. Mas outros não, outros trataram, não, esconde aqui. A gente vê isso na época do Holocausto, até alemães mesmo escondiam judeus. Quem leu o Diário de Anne Frank aqui, uma moça que foi escondida no sótão por mais de 2 anos, um livro famoso, né? Uma casa de holandeses. Então são pessoas que, o próprio Otto Schindler,
né, do Holocausto, ele está numa praça lá, a Praça dos... tem um nome... Justo, né? Praça do Justo. Inclusive Oswaldo Aranha, né? Que também fazia parte da votação lá para Israel ser nação. Então, o trono branco vai ter o julgamento das nações, o critério é a maneira que tratou Israel. Satanás vai ser preso, milênios, Satanás é solto, engana, Gog e Magog. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus vão ser ressuscitados e vão para o trono branco. Mais alguém? 1, 2, amém. Pastor. Eu encerro lendo Lucas capítulo 21 e o versículo 36. Lucas 21 e 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que tragédia ocorrerá, as tragédias ocorrerão na grande tribulação, mas a igreja vigilante, os salvos que vigiam, não estarão aqui, eles não passarão. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser vigilantes. É hora de vigiar. Nossa redenção chegou, está próxima. Jesus está voltando. Devemos ter desejo, meus prezados irmãos, de encontrarmos-nos com Ele. De pé, por favor. Devemos ter desejo de encontrar. Ele está voltando. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao seu maravilhoso nome. Ele vai voltar. Desejamos, meus irmãos, ardentemente, vigiar. Quantos que não vigiaram estão caídos? Quantos? Você está aqui nessa noite? Ser vigilante. Ser vigilante. São sinais irrefutáveis do regresso de Jesus. Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas. Cristo volta para nós. Ele vai voltar para nós. Por crescer a iniquidade, Escute essa música. o amor esfriará. Diz a Bíblia que o mundo na aflição naufragará, mas o crente persevera e pratica só o bem, pois o Mestre que esperamos, nós sabemos que já vem. Cristo volta. Cristo volta. Oh, aleluia. Ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas. Cristo volta para nós. Ele vai voltar para nós. Eu virei outra vez Para o dia e vos levarei. no advento do Messias, no regresso triunfal. Ele vem buscar a igreja que permaneceu fiel. Entre glórias e aleluias subiremos para o céu. Cristo volta. Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas. Cristo volta para nós. Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas. Cristo volta para
Queridos irmãos, vamos ficar firmes. Está difícil viver esses dias. Dificílimo será os que aqui ficarem viver na grande tribulação. Aqui estará escondida. Vamos ficar firme com o Senhor, vigiando. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos guarde, nos sustente, porque Ele está voltando. Diz a Bíblia que o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Então estão o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja estão gemendo: vem Jesus, vem Jesus, nós queremos estar contigo. Que Deus abençoe. Na próxima terça-feira nós vamos iniciar o estado eterno. E o estado eterno, eu tenho dito aqui aos irmãos, o estado eterno para os ímpios e o estado eterno para os salvos. Então, terça-feira que vem, nós vamos falar sobre esse assunto. E se algum irmão desejar fazer alguma pergunta, às vezes no meio do auditório, você se sente um pouco constrangida ou constrangido em fazer uma pergunta, então, mande por escrito, não precisa assinar. Mande a sua pergunta e, na medida do possível, nós iremos responder. Amém? Estão alegres? Glória a Jesus! Bem, pastor Demóstenes, encerrar aqui. Glória seja dada o maravilhoso nome do Senhor. Glória a Deus. E depois, dia 15, pastor Elias vai estar falando sobre a ressurreição. Amém. Deus abençoe a todos, no maravilhoso nome de Jesus. Glorificamos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que temos recebido, ó, pela alegria de estarmos na Tua presença e por este culto maravilhoso, esse estudo tão glorioso, Senhor, ó, que nos exorta a permanecermos vigilantes, porque a qualquer instante Jesus voltará. Não passaremos pela grande tribulação, porque como teu servo ministrou nesta noite, estaremos com o Senhor. Assim, ó Espírito Santo que está aqui conosco, que habita em nossas vidas, ajuda-nos a permanecermos firmes até chegarmos lá. Agora despede-nos em paz para o nosso lar, guardando-nos, ó Deus, e livrando-nos perigos que nos cercam, ó Deus, porque os dias são tenebrosos e difíceis, mas a Tua igreja continua crendo na presença de Jesus diuturnamente em nossas vidas. Leva-nos em paz e dá-nos uma noite de paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelista Renato, esperamos vê-lo de volta na nossa próxima reunião. Deus abençoe. Pastor Joel, é o senhor agora. Impete a bênção apostólica, meu irmão. O Pedrinho está de serviço hoje, mas o senhor não está de serviço, não. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor e de paz será convosco. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão e fala para ele: foi bom você ter vindo.